a palestra intitulada que é a ATC de Jurisprudência dos Tribunais de Contas, tendo como palestrante o senhor Helder Rodrigues Madureira de Almeida. Nosso palestrante é especialista em Direito Público, Transparência e Controle Externo pela PUC de Minas, especialista em Direito Público pela Cândido Mendes, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, analista de controle externo, coordenador de sistematização, publicação das deliberações de jurisprudência do Tribunal de Contas de Minas Gerais. A palavra, senhor Helder Rodrigues Madureira de Almeida. A minha palestra é sobre o que é ATC de jurisprudência. E dizem que na vida, algumas vezes, o destino nos prega algumas peças. Quando me passaram esse tema para poder falar, eu jamais imaginaria que exatamente hoje a comissão de avaliação do que é a ATC estaria lá no Tribunal de Contas de Minas Gerais para fazer a validação do nosso setor. Ou seja, a minha equipe está completamente desesperada nesse momento, enfrentando os avaliadores na luta para manter a nossa nota obtida em 2015 durante a batuta do Camilo. A minha proposta, então, em relação à apresentação, é falar da importância e da análise crítica. Tendo em vista que eles vão visitar lá hoje, eu vou falar mais da importância, não vou criticar tanto não, porque vai que a minha nota cai por conta disso, né? Pode passar, por gentileza? Cadê o passador? A gente vai apresentar inicialmente, de uma forma geral, o que é o que é a ATC, qual que é a iniciativa estratégica vinculada ao que é a ATC, que é o MMD, que é o grande temor do pessoal, quais são os objetivos essenciais no âmbito geral em relação ao que é a ATC MMD, ali está o MMC, falar especificamente do que é a ATC 4, que é o específico de jurisprudência, mas que tem bastante simbiose com aquilo que já foi apresentado anteriormente pela Kênia, e vamos fazer uma análise dos critérios de avaliação de acordo com a ação 6 do Comitê de Processualística. Por fim, apresentar a experiência do Tribunal, a avaliação que foi feita em 2015 e uma breve conclusão. O QATC, ele é um programa desenvolvido no âmbito da Tricom, que compreende um conjunto de projetos e ações desenvolvidos para aprimorar a governança das entidades de controle externo. Esse programa teve começo no início de 2012, posteriormente teve uma aplicação piloto no âmbito do Tribunal de Contas do Pernambuco, e a primeira aplicação em larga escala foi feita no ano de 2015, quando 28 tribunais de contas se submeteram à avaliação de acordo com os critérios estabelecidos. E a iniciativa estratégica mais importante e que tem sido utilizada atualmente, e os avaliadores da Tricom têm feito essas visitas, infelizmente hoje lá no Tribunal de Contas de Minas Gerais, tem como intuito avaliar periodicamente os serviços prestados pela Corte de Contas, a fim de melhorar o desempenho e a qualidade, através do dimensionamento das capacidades e comparação dos resultados ao longo do tempo. Uma coisa que eu pude perceber ao estudar a questão do MMD é que eles têm uma preocupação muito grande no sentido de que o foco seja sempre o desenvolvimento, não só no âmbito da jurisprudência, que é o nosso caso específico, mas no âmbito geral de todas as atribuições afetas às Cortes de Contas. Porque não basta o tribunal responder que possui, se esse possui dele é um possui claudicante, é um possui só para poder ganhar a nota e ficar bem na fita. E nós vamos ver posteriormente, ao se tratar da metodologia, que o que menos importa, na verdade, é a pontuação. Vamos falar de forma bem en passant sobre os objetivos essenciais dessa avaliação feita pelo QATC-MMD. Ele procura identificar as áreas e atividades que precisam ser otimizadas, a fim de estimular uma boa governança
para combater a corrupção em face de tantas balbúrdias e desperdício de recurso público que temos vivido, eu creio que esse aprimoramento da boa governança se faz mais do que fundamental. E, além disso, procura identificar pontos fortes e necessidade de melhorias, apresentando as informações, ou seja, sempre dando feedback para o tribunal em relação às razões do bom ou do mau desempenho da instituição nessa questão específica. É sempre bom frisar que esse feedback que é passado pela equipe da Tricom não tem o viés de fiscalização. Então não são feitas críticas abertas, também não são feitos elogios exagerados, é uma questão bem objetiva. Eles visam também medir o progresso das Cortes de Contas ao longo do tempo, a fim de divulgá-los para a sociedade, com o intuito de fortalecer e demonstrar o relevante papel de destaque constitucional afeto aos tribunais de contas, que de fato a gente tem precisado bater bastante nessa tecla. Aqui ele até comentou a questão do Tribunal de Contas do município do Ceará, que a gente tem perdido alguma força no que tange ao reconhecimento da sociedade. Pelo que eu pude perceber, pelo que eu fiquei sabendo, houve uma adesão muito grande da sociedade, no caso lá do Tribunal de Contas do município do Ceará, em relação à extinção, e que isso nos atinge de forma mortal. E penúltimo objetivo elencado seria preparar as Cortes de Contas para a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Eu coloquei até um bonequinho ali pensativo, porque se nós estamos numa fase em que os tribunais de contas têm perdido força, eu imagino que a gente vai precisar melhorar muito esse desempenho para conseguir atingir essa meta de termos um conselho que faça o controle do controle. E o objetivo, que eu reputo sendo o mais importante deles, dentro daqueles elencados no MMD, é contribuir para a padronização da atuação dos tribunais, lastreada nas melhores práticas nacionais e internacionais. O MMD ele foi todo construído com base nas diretrizes da Intosai. E eu sou um partidário feroz, no sentido de que a gente sempre deve trabalhar com boas práticas. A gente deve evitar de todo mundo querer sempre inventar a roda. O que eu penso é que se a roda já foi inventada, a gente pode utilizá-la com as devidas adequações dentro da nossa instituição. E a gente também tem que aprender com os erros dos outros. A gente não precisa ficar sempre dando murro em ponta de faca para poder conseguir um determinado resultado. E essa avaliação do QATC procura fazer essa integração entre os tribunais, a fim de que a gente possa trabalhar com as melhores práticas. No caso da jurisprudência especificamente, não há nenhum projeto elencado como melhor prática a ser seguida. O QATC, o indicador que pertence à jurisprudência, súmula e jurisprudência, é o QATC de número 4. Esses fundamentos estão elencados lá no documento do MMD, do QATC, mas na verdade o que importa é que a gente precisa ter uma jurisprudência precisa, funcionando, com todas as ferramentas disponíveis, para poder, batendo mais uma vez na tecla do que já foi falado mais de uma vez aqui, na transparência, no sentido de que, se publicamos as nossas decisões, a gente aumenta e fomenta o controle social, que é algo que falta demais para que a gente também consiga fazer com que a corrupção e os desmandos, os desvios de recurso público. E, por último, a segurança jurídica. Porque eu penso no mau gestor, ele é mau gestor e ele quer fazer errado. Mas o que eu percebo em algumas decisões lá do tribunal é que muito gestor erra por desconhecimento, por falta de informação. E a jurisprudência se presta exatamente para isso, para fazer com que o manancial de decisões do tribunal, que os entendimentos que o tribunal já possui, possam lastrear o trabalho daqueles bons gestores. No caso da metodologia aplicada pelo MMC, toda hora eu coloquei MMC, MMD, ele trabalha com essa ferramenta da Intosai, conforme eu havia dito, e o que eu achei muito interessante é que ele abrange todas eu não diria, mas praticamente todas as atividades inerentes
ao controle externo praticado pelo Tribunal de Contas. Então, no universo de 8 domínios, são 28 indicadores, dos quais a jurisprudência corresponde apenas a um deles. E, ao todo, são mais de 500 critérios de avaliação, quando, na realidade, de jurisprudência foram elencados 16. E outra coisa que eu penso ser bastante importante destacar é que se trata de um modelo colaborativo, baseado em adesão voluntária e que não visa o ranqueamento dos tribunais. Então, por isso que não há necessidade de se bater na tecla de, coloca aí que a gente tem, porque até essa formulação é interessante porque o tribunal fala que, mas posteriormente uma comissão vai lá fazer a validação daquela pontuação. Por exemplo, no nosso caso, imagino que eles já estejam lá com a nossa equipe fazendo a validação das nossas ferramentas para verificar. Corresponde exatamente àquilo que informaram? Então, o não é propriamente estabelecer qual é o melhor, qual é o pior. É que todos consigam, mediante essas experiências mútuas, avançar. O nosso indicador pertence ao domínio estrutura e gestão de apoio. Está dividido em 3 dimensões, que elenca diretrizes gerais, súmulas e jurisprudência. E para cada uma dessas dimensões a gente possui os critérios. E é em cima dos critérios que a gente vai fazer essa análise crítica. E essa análise crítica ela vai se pautar num trabalho desenvolvido pelo Comitê de Processualística, Súmula e Jurisprudência, que é a ação número 6, que procura promover uma interação com a Tricom. Na verdade, essa interação está funcionando só mais ou menos, né? Porque marcar uma validação num setor de jurisprudência no dia que o gestor está apresentando é uma falta de interação, não houve uma integração muito boa nessa não. E no caso dessa interação com a Tricom, o grupo responsável por esse plano de ação número 6 apresentou uma proposta de alteração do QATC com uma crítica àqueles critérios que haviam sido apresentados no caso da avaliação de 2015. Como veremos, diversas sugestões foram acatadas. Diversas sugestões foram acatadas, nem todas, e eu acho que muito provavelmente de 2017 para 2019 haverá uma reabertura para poder fazer a validação novamente dos critérios. Passemos aos critérios. São 6 os critérios de avaliação no que tange às diretrizes gerais. O primeiro critério, ao meu ver, ficou pior do que o que estava em 2015, que ele ficou assim: possui processo de sistematização da jurisprudência regulamentado. Quando eu fui responder lá no âmbito do tribunal, eu fiquei com bastante dúvida do que eu deveria dizer em relação a esse tema. Recorri à pesquisa anterior e pude verificar que, ao que parece, o intuito é verificar se o tribunal possui um ato normativo estabelecendo quais são os produtos e as ferramentas de jurisprudência aplicáveis no âmbito daquele tribunal, a fim de fomentar esses produtos gestão após gestão, para não ficar uma coisa de uma gestão faz, vem a outra gestão atropela, tornar-se as ferramentas de forma institucional. Por exemplo, no caso do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nós trabalhamos ainda hoje com a resolução número 3, que é de 2009, onde estão estabelecidos os mecanismos de sistematização, quais são os requisitos para elaboração de informativo, quais são os critérios para a gente fazer os estudos de enunciado de súmula e proposição de incidente de uniformização, tudo numa resolução de 2009. A segunda é possuir unidade técnica ou comissão permanente responsável pela sistematização e divulgação da jurisprudência, e aí cai naquilo que a Kênia falou, da dificuldade que a gente tem tido desse patrocínio, de se criar realmente uma unidade que fique responsável por fazer todo esse trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho hercúleo, mas que precisa ser feito para que a gente tenha a transparência almejada, para que a gente consiga fomentar o controle social e etc.
e possui normativo regulamentando a uniformização da jurisprudência, aprovação, proposição, restabelecimento de enunciados de súmula, que também é o que a Kênia já havia apontado, que alguns têm, outros têm, mas não divulgam no site, a súmula existe, mas só está disponível no âmbito interno. Então, eles colocaram como uma diretriz geral de que a consolidação da jurisprudência deve se dar de forma organizada, regulamentada, perene, e deve ser divulgada, que é o que vai acontecer, que eles vão demonstrar a partir da dimensão. Essa diretriz geral, ela extrapolou numa outra dimensão. Prosseguindo, elabora e divulga a ementa de todas as decisões colegiadas do tribunal. Aqui eu bato na tecla novamente do que a Kênia apresentou, de que o fato de a lei estabelecer que todo acórdão tem que ter ementa, não significa que a gente possa fazer ementa pro forma para cumprir única e exclusivamente o que está escrito na norma. A gente precisa de uma ementa que diga alguma coisa acerca daquele acórdão, daquela decisão específica. E eu sempre me recordo do professor Campestrini, que diz que é a ementa e não o acórdão que chega primeiro àquele que procura uma decisão. E muitas vezes ele nem passa da ementa, se a ementa resolveu o problema dele. E se você não tiver uma ementa de qualidade, você tem prejuízo no retorno da informação. Mas o Guilherme vai dar uma aula sobre isso, nós vamos aproveitar. Dispõe de sistema informatizado que proporciona a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual, contemplando a pesquisa livre e a pesquisa direcionada. Também é outro ponto que a gente precisa batalhar bastante, que não é um simples sistema de busca de decisão sem critérios especificados de indexação, campo parametrizado para colocar ementa, informações. O pessoal da biblioteca está até aqui, pode me ajudar, em relação ao tesauro. E a pesquisa livre seria a pesquisa genérica por termos, estando devidamente parametrizada com o tesauro, a pesquisa fica muito mais precisa. E a pesquisa dirigida é quando você tem o número do processo, ou o relator, e etc. E o último critério apontado em diretrizes gerais, eu acho que é aquele que o comitê tem 100% de responsabilidade por ele estar aqui. E ele é de suma importância exatamente no que tange a precisão da pesquisa e o devido retorno das decisões para aqueles que consultam no sistema de jurisprudência, que é a adoção do tesauro ou do vocabulário controlado. Essa questão não havia no âmbito da pesquisa que foi realizada em 2015, foi incluída agora, e hoje à tarde teremos também uma apresentação das servidoras Ana Carolina e Ana Marta, que vai esmiuçar a importância de se fazer indexação nos sistemas de jurisprudência. A segunda dimensão é a dimensão das súmulas, diz respeito à edição das súmulas em caso de processos reiterados, disponibilização das súmulas no sítio do tribunal, na intranet ou na internet. Então, esses tribunais que porventura possuam súmula, mas que a súmula só fique no âmbito interno, no âmbito da avaliação do MMD, esse ponto não é computado. Aplica as súmulas nos seus julgamentos, é bastante interessante também, porque não basta você ter um entendimento consolidado que não é levado em consideração. Então, essa força dos precedentes é muito importante, é outra característica que eu achei bastante interessante do critério de avaliação do MMD. E, posteriormente, algo que parece redundante, mas é importante falar, porque há algumas situações em que isso não acontece, que é a divulgação dos processos cujos julgamentos resultaram das edições na edição das súmulas. Há determinadas situações em que se tem um regulamento especificando quais são os requisitos para se ter um enunciado de súmula. A súmula existe, mas os requisitos não foram cumpridos. E há um caso, inclusive, no âmbito do STF, de uma decisão que foi arrolada lá como precedente, que quando você lê o inteiro teor dela, não diz respeito àquilo que foi sumulado, não. Então é importantíssimo divulgar quais foram os precedentes para conferir se a tese pacificada de fato existe. A última dimensão abordada diz respeito à jurisprudência,
E esse primeiro tópico, ao meu ver, não quero fazer muita crítica não, mas essa não tem como, é um tópico completamente genérico. Possui jurisprudência devidamente sistematizada. Porque você pode entender sistematizada, tem um sistema de pesquisa textual, pesquisa livre, que possui campos parametrizados que facilitam a pesquisa, ou é a sistematização nos moldes da antiga jurisprudência sistematizada do TCU, ou do MapJuris, que existe lá no âmbito do Tribunal de Minas Gerais e agora está no Tribunal do Espírito Santo. É uma questão que, ao meu ver, também foi complicada de responder. Utiliza a sua jurisprudência nos julgados, é outra questão que eu achei interessante, também retornando à questão da força dos precedentes e também como forma de fortalecer a jurisprudência. Porque não adianta nada o setor de jurisprudência estar fazendo um trabalho hercúleo e querendo demonstrar se a própria casa não utiliza. Eu tinha uma birra muito grande lá no tribunal quando reiteradamente apareciam votos citando a jurisprudência do TCU em casos análogos a questões que a gente já tinha decisões catalogadas. E esse fortalecimento da cultura de jurisprudência e dos julgados da própria casa é fundamental. Então esse tópico é bastante relevante, eu acho que tem muito a ver com a parte da processualística. Disponibiliza a jurisprudência no sítio do tribunal, na intranet e na internet, que é a questão da transparência. Esse tópico, na minha opinião, é o tópico mais difícil de se alcançar, que é o que trata do mapeamento da jurisprudência ou da sistematização da jurisprudência, que requer uma coleta, análise, elaboração dos excertos, que são os resumos, a indexação de acordo com uma árvore de assuntos. Eu já trabalhei muitos anos com o MapJuris e eu tenho a dizer que assim, é uma ferramenta fenomenal cuja execução é bastante complicada. É um trabalho hercúleo que, assim, digamos que esse requisito específico eu creio que é um dos mais complicados de se atingir. Os últimos dois critérios dessa dimensão se assegura que as emendas e outros resumos tenham hiperlinks, permitindo acesso ao inteiro teor da decisão. Eu imagino que esse critério diga respeito à publicação no DOC. Não consegui ter uma outra interpretação quanto a essa publicação. E o último ponto, que é fundamental, também a Kênia já falou e o Guilherme falará ainda mais, com mais profundidade, sobre a elaboração dos informativos de jurisprudência ou boletins. E eu gostaria de enfatizar duas coisas aqui em relação a esse tópico elencado pela QATC da Tricom, que é a periodicidade, ou seja, o informativo ele tem que ser publicado de tempos em tempos, não basta publicar cumprir o requisito, quando o MMD voltar daqui 2 anos, eu publico o segundo. Não justifica. E a outra questão é essa parte por meio de publicações. Esse por meio de publicações, no entendimento das pessoas do comitê e das pessoas vinculadas à jurisprudência especificamente, fica muito vago. Você poderia pegar um boletim de publicação de decisões feito pela comunicação sem nenhum tratamento e colocar, e já valeria como sendo... eu acho que, de acordo com o que eu li do material do Guilherme, não. Então é um ponto que eu penso que precisaria de reparos, por exemplo, numa próxima revisão desse questionário do MMD. Além disso, uma outra crítica que eu faço ao MMD na parte jurisprudencial é que há questões afetas à jurisprudência, ainda que de forma não direta ou paralela, que estão lá na comunicação, que lá no tribunal, por exemplo, fica a cargo da publicidade. E aí eles têm tópicos redundantes, por exemplo, divulga em sua página emendas e acórdão de todas as decisões proferidas. Divulga onde? Não especifica. Está vinculado para um outro setor responder e que, assim, ao meu ver, é redundante com aquilo que a gente já está respondendo na jurisprudência. Esse de baixo, o C, é pior ainda, institui espaço de destaque na página inicial,
com a inserção das últimas decisões ou criou um link denominado decisões do tribunal. Isso também é conflitante com aquilo que a gente defende em relação à jurisprudência, do fortalecimento da existência de jurisprudência no âmbito dos tribunais de contas. Então não tem que ter link decisões do tribunal, é jurisprudência, que é a nomenclatura conhecida pelo corpo jurídico, pela sociedade em geral, e que é o termo que funciona no tribunal, nos tribunais de justiça, nas cortes superiores. Inclusão das emendas, contendo agora decisão, parecer ministerial, relatório técnico. E outro ponto que está também no 27, que eu acho que é bastante interessante no que tange a jurisprudência, é um tópico que está lá na comunicação desses mecanismos de aferição da divulgação de sua decisão, das suas decisões na página do tribunal. Digamos que essa aferição de relevância é bastante importante no âmbito da jurisprudência para fins de proposição de enunciados de súmula, verificação de divergências porventura existentes na casa para proposição de incidências de uniformização, para destaque no informativo e publicações. E essa forma de aferição seria muito importante que a jurisprudência acompanhasse. Já caminhando para o final, eu trago aqui os produtos jurisprudenciais do tribunal atual, que em 2015, ao ser avaliado pelo QATC MMD, que estava quase virando MMC, ganhou nota máxima. Eu espero que eu consiga manter essa nota máxima hoje lá, espero que o pessoal esteja conseguindo, que não seja uma tragédia. Mas esses produtos foram os produtos que nos levaram a alcançar essa nota máxima junto ao MMD. Que é o informativo, com a periodicidade quinzenal, que é o TC Juris, que possui uma ferramenta de pesquisa, tanto por campo livre, tanto por campos específicos, que tem um problema grave agora que a gente precisa resolver. Estou até vendo o pessoal da biblioteca ali, vai falar, mas ele não funciona mil maravilha, não. Tal. Realmente a gente precisa resolver uma parte do HTML, mas a ferramenta, o resultado dela está muito preciso. A forma de apresentação que a gente precisa melhorar. O MapJuris, que como eu disse, é o que dá mais trabalho para se colocar em prática. Eu creio que se estivesse funcionando a contento, é uma pérola, é uma forma muito fácil de se mapear a jurisprudência para fins de proposição de novos enunciados, para fins de realização de trabalhos, como, por exemplo, esse relatório técnico em consulta, eu não gosto nem de falar muito dele, não, mas ele existe lá no nosso ano. Consolidação bienal dos enunciados de súmula, e revistas especiais. Eu queria chegar nesse ponto. Nós já fizemos, com base em excertos cadastrados na ferramenta MapJuris, atualização de revistas específicas, por exemplo, do entendimento do tribunal acerca da Lei 8666. Fizemos uma coletânea de consultas também, extraindo os excertos que a gente havia colocado dentro do MapJuris. Então, é uma ferramenta que, quando tem pessoas para trabalhar e bem concatenada, funciona a contento, mas é muito trabalhoso. Ainda tem a proposição dos enunciados de súmula. E, por fim, comentando a jurisprudência, que é um artigo da revista que sai do tribunal. Agora a periodicidade é semestral. Dito isso, eu trago aqui o desafio da nota máxima. No meu caso, o desafio da nota máxima é tentar mantê-lo ao máximo, porque o Camilo me deixou com essa responsabilidade nas costas, e eu preciso agora tentar manter pelo menos o carro andando. E eu penso que a gente conseguiu essas ferramentas, como eu disse, a resolução é de 3 de 2009, muitas coisas a gente conseguiu avançar de forma muito célere, e digamos que a partir de um momento a gente começou a andar numa velocidade de cruzeiro. E eu vi aqui diversos tribunais citados como paradigmáticos de evolução que aconteceram, e o Tribunal de Contas de Minas Gerais, embora esteja com a nota máxima, a gente precisa desenvolver novas ferramentas, novos produtos, fomentar novamente essa discussão de jurisprudência no âmbito do tribunal. E faço o desafio a vocês também que procurem obter não a nota máxima pela nota máxima, mas a nota máxima pelo desenvolvimento que isso leva e acarreta para a sociedade. E eu sempre gosto de usar essa frase do Geraldo Vrander,
que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu utilizei ela recentemente lá no tribunal, junto com o Camilo, e a gente conseguiu resolver um problema de um passivo de 14 mil processos, a gente até apresentou no juros terceiros do ano anterior, e hoje em dia, graças a Deus, nosso passivo em 2 anos e meio foi equacionado, e a gente tem conseguido fazer publicações até no mesmo dia, no dia seguinte, de sessões de julgamento. A gente tem feito acompanhamento praticamente online. Então eu acredito que quem sabe faz a hora, não espera acontecer mesmo não. Diversas pessoas vão aparecer falando que não, é muito difícil, você vai mexer com o gabinete, você vai mexer com não sei o quê, mas você precisa ter um patrocinador forte, alguém que acredite na sua ideia, principalmente você acreditar, e é possível. E outra coisa que eu gostaria de enfatizar, já encaminhando para o final, é o destaque nessa imagem que tem na logomarca do MMD, que é a integração dos tribunais, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. O objetivo que eu destaquei lá como sendo o alvo do objetivo essencial era exatamente isso, verificar as melhores práticas para que a gente pare de bater a cabeça e pare de fazer todo mundo querendo inventar a roda. Aqui, esse evento que já está na sua 6ª edição, nada mais é do que isso, a gente tentar trocar experiências para poder cada um verificar o que o outro fez de bom, o que o outro fez de errado, para não fazer no tribunal, e assim a gente consegue evoluir mais rápido. E aí eu trouxe também a frase que consta da logomarca, o slogan que conta da logomarca da Intosai, que eu achei interessantíssimo, que ele diz: experiência multa omnibus prodest, que em tradução livre significaria que experiências mútuas beneficiam a todos. É exatamente o que a gente precisa. A gente precisa trocar experiências e tentar obter esse desenvolvimento no âmbito jurisprudencial, que é o que está a nosso cargo, que é o indicador que está a nosso cargo, de forma conjunta. E não cada um. Eu acho que trabalhar cada um isoladamente, por exemplo, eu fiquei muito satisfeito com a apresentação que foi feita aqui no começo, apresentando o TC Juris com o MAP Juris, com 3.000 e tantos excertos já cadastrados, disponibilizados para a sociedade num tão curto espaço de tempo que eles foram buscar essa ferramenta. Então, é a prova que é possível ser feito. Desculpa por ter demorado demais. Muito obrigado a todos.